Cara, a mídia tá detonando o São Paulo. O Mirassol ele tá sendo visto como o time grande e o São Paulo o time pequeno para essa partida. O São Paulo tá sendo visto como azarão. Muita gente já cravando a derrota do São Paulo. A questão é saber se vai ser de goleado ou não. E que o São Paulo tem que entrar em campo nessa partida para jogar pela honra, para não ser goleado, porque a derrota já é certa. Rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal, vamos lá, direto ao assunto, vamos analisar essa partida. Eu vou mostrar para vocês algumas informações. E assim, ontem eu fiz uma enquete aqui no YouTube, né? Eu perguntei o palpite das pessoas. O que vocês acham? Se o Mirassol vence, se dá empate, se o São Paulo vence. Eu vi muitos São Paulinos falando: olha, sou São Paulino, mas eu acho que o Mirassol vai vencer. E assim, eu não tiro a razão do torcedor São Paulino que está falando isso. Eu, particularmente, eu sempre vou acreditar no São Paulo. Eu sempre vou achar que o São Paulo vai vencer, independente de quem for o adversário. Desde que o São Paulo mostre comprometimento. Desde que o São Paulo mostre vontade. Mostre vergonha na cara. Agora, quando eu não vejo esse tipo de iniciativa partindo dos jogadores em campo, aí eu não sou idiota de chegar aqui e falar: não, eu acredito que o São Paulo vai vencer. Não, eu não estou vendo o time do São Paulo mostrando iniciativa. Eu não estou vendo o time do São Paulo mostrando vontade, mostrando vergonha na cara. Como que eu vou chegar aqui e falar: não, o São Paulo vai vencer o Mirassol? Então, eu entendo a opinião do torcedor são paulino, que numa enquete acaba votando contra o próprio time. Isso daí não é ser menos torcedor, isso daí não é ser modinha, isso daí é ser realista, cara. E digo mais, se o Tele Santana tivesse vivo e ele respondesse essa enquete, ele ia clicar no Mirassol, cara. A real é essa. E assim, pra não ficar só nessa de que o São Paulo vai perder, pra não ficar só nessa desconfiança, nesse pessimismo, vamos fazer uma análise de histórico do confronto e momento, né? É o seguinte, a informação trazida pela Gazeta Esportiva, eu não sabia dessa notícia, tá? O histórico entre Mirassol e São Paulo lá em Mirassol, foram 7 jogos. O São Paulo nunca perdeu, cara. O São Paulo costuma jogar muito bem lá em Mirassol. De 7 jogos, o São Paulo venceu 4, empatou 3. 2008, 2-1 São Paulo. 2010, 1-1. 2012, 1-0 São Paulo. 2018, 2-0 São Paulo. 2021, 1-1. 2022, 3-0 São Paulo. São Paulo ganhou muito bem essa partida. 2024, 1-1. Ou seja, o São Paulo costuma fazer boas partidas contra o Mirassol. E o Mirassol costuma fazer boas partidas contra o São Paulo no Morumbi, né? Então os mandos acabam se invertendo. No Morumbi, dos últimos tempos para cá, é incrível como o Mirassol ele tem se portado muito bem contra o São Paulo. Desde aquele jogo lá do catadão do WhatsApp, que o torcedor São Paulino lembra muito bem. Aquela eliminação no Campeonato Paulista, cara, eliminação bizarra. O Mirassol mal tinha time para colocar em campo. Fez uma mescla ali de motorista de aplicativo, motoboy, enfim, os caras que eram semi-profissionais, cara. Nem tinha o futebol como a profissão exclusiva. E chegaram no Morumbi e ganharam. A partir dali é incrível como no Morumbi o Mirassol ele costuma crescer contra o São Paulo. E pelo histórico, né? O São Paulo lá em Mirassol também costuma crescer, costuma fazer grandes jogos. A questão é, será que em algum momento de todas essas 7 partidas aqui entre Mirassol e São Paulo lá em Mirassol, o São Paulo esteve no momento que está atualmente, cara? Porque olha, eu acho que não. Atualmente o São Paulo é um nada. Esse time do São Paulo é reduzido a algo extremamente contrário ao que um time de futebol deveria ser. É um time apático, sem vontade, é um time que parece que o ano já terminou. Os caras já estão em ritmo de férias. Após a eliminação para a LDU, o São Paulo definitivamente morreu. Então, eu acho que em nenhum momento dessas 7 partidas o São Paulo foi para Mirassol, enfrentar um Mirassol tão, sabe, de uma forma tão negativa quanto agora. E é claro que histórico não adianta nada.
Futebol é momento. E o momento do São Paulo é isso aqui. É ter que ter a humildade para chegar e concordar com o voto aí, ó, do pessoal do GE. Eles estão falando alguma besteira? Não estão. Então, assim, é o São Paulo mostrar uma postura totalmente diferente do que vem mostrando. Não tem histórico favorável no mundo que aguente um time sem alma, sem vontade, sem interesse, sem vergonha na cara, igual o São Paulo vem sendo. Então, da forma que o São Paulo vem jogando, não tem histórico no mundo que vai suportar, cara. Então, de alguma forma, algo tem que mudar. Porque o normal, pelo que os dois times vêm jogando, o Mirassol e o São Paulo tá jogando, é o Mirassol vencer. E se o São Paulo não tiver a humildade para compreender que esse jogo ele é importante e que esse jogo não é de terceira rodada de Campeonato Paulista contra um time pequeno do interior, embora o Mirassol seja um time pequeno do interior, mas vem jogando como um time digno de ir para uma Libertadores, coisa que o São Paulo não está tendo capacidade de fazer. São Paulo, para ir para a Libertadores, já não depende mais de si. São Paulo não vai ficar entre os 6 primeiros, cara. A chance do São Paulo ir para a Libertadores é, de repente, um G7 ou G8. E para isso acontecer, vai ter que contar com o título de um Cruzeiro na Copa do Brasil, vai ter que contar com o título de um Flamengo na Libertadores, de um Palmeiras, já pensou? Ter que contar com o título do Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras o primeiro tetracampeão brasileiro de uma Libertadores, para aí sim o São Paulo conseguir uma mísera vaga numa pré-Libertadores, graças ao título do Palmeiras. Então, no momento, quem está se portando como time grande é o Mirassol. Quem está se portando como time mediano ali é o São Paulo. Então, cara, se não tiver vergonha na cara, se não mudar a postura, isso aqui vai acontecer. O palpite de todos aqui, ó, vai se concretizar. Ó quem tá louco aí, ó, pra fazer outro gol na gente. Será que os jogadores do São Paulo lembram disso no primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Será que os caras vão querer descontar? Vão ter sangue na veia pra falar, quer saber? O Reinaldo fez um gol na gente, o Mirassol venceu no primeiro turno, o Reinaldo provocou o São Paulo, depois ali na zona mista, eu sou São Paulino que não sei o que. São Paulino é o cacete. Então, assim, será que o jogador de São Paulo vai ter dignidade pra pegar e falar, quer saber, cara? Vamos ter brilho pra ganhar lá. Os caras ganharam, o Reinaldo provocou. Isso aqui, ó, tem que ser mostrado 1000 vezes pros jogadores do São Paulo antes da partida. Perna esquerda, vai bater cruzado ou vai bater no canto direito do Rafael! Gol do Mirassol! Reinaldo Arroz. Bom, então é isso, né? O histórico é positivo a favor do São Paulo. Bacana, o São Paulo costuma jogar bem lá, mas não necessariamente o que aconteceu nos últimos 7 jogos lá vai refletir no que vai acontecer domingo. O histórico não ganha jogo. Se não tiver vontade, se não tiver determinação, esquece. O histórico não vai adiantar nada. E lado negativo é o momento pífio do São Paulo. E é o seguinte, se tudo isso de mídia desacreditando no São Paulo, mídia já colocando o Mirassol como vencedor da partida, o próprio torcedor São Paulino desacreditando do São Paulo e com toda razão, Reinaldo provocando no primeiro turno, o Mirassol ganhou do São Paulo 2-0 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Se tudo isso, cara, nos últimos 7 jogos aí do São Paulo, o São Paulo ele tem apenas uma vitória, né? Ganhou do Fortaleza. De resto, cara, ridículo. Se tudo isso não fazer com que os jogadores queiram mudar de postura, mude a situação em que o São Paulo se encontra, que tenha vergonha na cara, pelo menos, né? Que jogue com vontade, com brio. Se isso não mexer com esse time do São Paulo, nada mais esse ano vai mexer. Então, pra mim, a última chance do São Paulo mostrar o mínimo de dignidade ainda nessa reta final de temporada é esse jogo aí. Se não mostrar nesse jogo, cara, sinceramente, aí, olha, seria preferível, cara, colocar o sub-20 pra jogar. De verdade, esquece esses caras aí. Esquece. Porque é a gota d'água. De verdade. A atuação do São Paulo contra o Grêmio, a postura, visivelmente um time entregue depois que leva o gol. Se não mudar isso, esquece, cara. Nada mais esse ano vai mudar. E é isso, rapaziada. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.